Muita gente acha que eu sou contra técnicos estrangeiros porque eu sou contra técnicos estrangeiros na seleção brasileira. Bom, vou explicar de uma forma mais inteligente, para que não seja uma postagem de 200 caracteres numa rede social e que as pessoas interpretem como elas bem quiserem. O que eu sou contra? Em seleção, qualquer seleção, de qualquer esporte, de qualquer país, eu sou contra o técnico estrangeiro. Técnico, comissão técnica, qualquer pessoa. Por quê? Porque o conceito básico, se você perguntar, por que existe seleção? Qual é a brincadeira para existirem seleções em qualquer esporte? Se brincar em disputar o melhor de cada país dentro daquele esporte. Então, assim, não é uma competição constante e tal, é uma competição que acontece de vez em quando, na forma de um entretenimento. Vai ter um mundial de 4 em 4 anos, de vôlei 2 em 2, sei lá. E aí você vai pegar o que tem de melhor naquele país, vai juntar esses caras e vai fazer uma competição internacional entre países. A partir do momento que você coloca alguém tão importante quanto um treinador, que não é do seu país, você já não está representando o que há de melhor no seu país. Você já mudou, você já manipulou esse negócio. E se isso vira uma tendência, se isso vira uma moda, começa a naturalização do jogador, comissão técnica, daqui a pouco você tem uma coisa ligada a dinheiro de novo, entendeu? Então se a gente tem nas seleções aquele básico instinto ainda de falar assim, ó, aqui não está valendo quem tem mais dinheiro, aqui está valendo quem tem mais talento, quem tem mais futebol. Se você dopar esta seleção com alguém de fora, ela deixa de ser uma representação do que o seu país tem de melhor. E, portanto, eu sou contra em qualquer esporte. Inclusive, o Fernando Meligeni, que é um estúpido, uma vez viu eu dizer o seguinte, eu coloquei no Twitter o seguinte, falei assim, não, eu sou contra a naturalização do Prato, porque, pô, ele tem 6 meses de Brasil. No caso dele se naturalizar, seria um oportunismo. Não seria um cara que está morando aqui, que nasceu aqui e tal. E o idiota do Meligeni, de quem eu já fui fã, em vez de entender ou ler o que ele estava respondendo, entrou numas de, porra, olha aqui, xenofobia, me acusou de... Eu falei, porra, mas que você é um idiota, seu ponte preta do tênis da porra, não porra nenhuma, fica enchendo o saco, nem lê, sabe? Enfim, foi uma idiotice que ele fez sem tamanho. O que eu disse é que o Prato, com 6 meses, que ele tinha 6 meses de Atlético, já estava gente falando, naturaliza ele para ele jogar na seleção. Eu falei, não, peraí, velho. A naturalização de uma pessoa num país tem que ser porque aquela pessoa tem uma ligação, uma história, mora lá, etc. Não por uma questão comercial. Se você fizer por questão comercial, vira dinheiro. E é exatamente esse o meu ponto em relação aos treinadores. O que já não funciona nos clubes. Por quê? Porque em clube não tem problema nenhum. Em clube é uma questão de dinheiro. O que eu não concordo é o endeusamento com técnico estrangeiro. Estrangeiro é gênio. Olha só, nós tivemos aí 30 técnicos estrangeiros. 2, 3 deram certo. A média é muito baixa do que dá certo. Então, a gente tem que entender que tem questões culturais muito fortes entre Europa, Argentina e Brasil para que a gente o cara veio aqui, não deu certo, é ruim. Não, não é isso. Significa que o cara não se adaptou. O Vanderlei Luxemburgo ficou um ano no Real Madrid, teve um começo maravilhoso, um final nem tanto. Significa que o Vanderlei não se adaptou? O Filipão se adaptou na Europa. Significa o quê? Que todo técnico brasileiro tem que ser contratado pelos clubes europeus? Para pensar aí, quantos clubes europeus contrataram um técnico brasileiro? Poucos. O Filipão foi um dos caras que foi. E funcionou. Então, na cabeça do europeu, se eles fossem brasileiros, se eles tivessem uma imprensa como a brasileira, eles vinham aqui e contratavam todo mundo, que é o que a imprensa brasileira sugere. Então, o meu ponto não é o cara ser estrangeiro ou não. O meu ponto é, o que é bom pro cara ser estrangeiro no Brasil, se o cara for ofensivo? Por quê? Porque a imprensa brasileira, como é uma chupeteira de mão cheia de gente de fora, se alguém chegar para um brasileiro, para alguém da imprensa brasileira e falar assim, chupa meu pau em inglês, o cara chupa. Se o cara falar em português, ele fica puto, mas em inglês ele chupa. Então, se você pegar um técnico estrangeiro, ele tem 10 vezes mais a paciência da mídia do que tem um técnico brasileiro. Se você colocar o Odair Helma no Fluminense, como vai acontecer agora em 2020, em 3 meses não der certo, porrada nele. Se em 3 meses não der certo, o Odair Motherfuckerman, que nasceu lá na Bélgica e ganhou a bosta do Campeonato Belga, falava, peraí, período de adaptação, você tem que ver que os jogadores brasileiros é que não entendem o estilo moderno do cara. A imprensa brasileira é chupa-pau de gringo, meu irmão. Então, tem que aceitar essa condição para você avaliar o trabalho. Então, não é que eu sou contra ou a favor. Por exemplo, eu gostaria que o Osório estivesse no Brasil. Por quê? Porque é um cara maluco. Ele trabalha e joga o time pra frente. Ele é louco. Ele é louco. Mas o time dele não vai ganhar. Foda-se. Ele é maluco. Eu gosto do trabalho dele. Eu gosto do São Paulo. Eu adoro a ideia do Palmeiras de buscar o São Paulo. Porque o São Paulo fez um trabalho no Brasileirão tão bom quanto o do Jesus. Com um time muito inferior. Então, você tem a possibilidade de adequar o que o estrangeiro tem de bom dentro do futebol brasileiro, nos clubes. Na seleção eu sou absolutamente contra. Agora, nos clubes, para deixar muito claro, eu sou muito a favor que vá atrás de Sampaoli, de Jorge Jesus, técnico, etc. Porque aí você movimenta o mercado, aí você dá até uma nova direção para os treinadores brasileiros. Né? Na medida que você vê a disputa pelos treinadores de 2020 sendo esses Jorge Sampaoli, Jorge Jesus, o Osório sendo citado, você fala assim, porra, os treinadores brasileiros, presta atenção numa coisa, as pessoas estão voltando a pedir técnicos que joguem para frente. Isso é um puta recado para os treinadores brasileiros. Então,
talvez haja aí uma grande mudança no futebol brasileiro que, para quem não sabe, se alterou em 1982, quando mais uma vez a imprensa esportiva brasileira prestou um desserviço à pátria, porque não entende nada de futebol, viu o Brasil perder, não sabiam que futebol acontece resultado, eles não sabiam disso. Então o que eles fizeram? Eles julgaram aquela seleção como uma seleção que joga bonito, mas perde. Temos que jogar feio e ganhar. Estamos jogando feio até hoje. Então, né, esse tipo de mentalidade idiota e pouco profunda na hora de se analisar as coisas, cala a boca, computador, já sei que tem meio, é que leva a gente pro buraco. Então, Parreira ganhou 94, viva o futebol feio. Né? Felipão ganhou, viva o futebol... Precisamos o quê? Precisamos que a seleção brasileira ganhe com futebol bem jogado. E aí, quem sabe, as coisas mudam. Mas nos clubes já está mudando e essa chamada por treinadores gringos que jogam ofensivamente é muito legal. Agora, não adianta nada ir buscar o Gareca, ir buscar o Aguirre, é tudo retranqueiro. Aí você está buscando mais do mesmo. Né? Então, não importa se é estrangeiro ou se é brasileiro. Na verdade, o que você tem que buscar é uma filosofia.